Olá, venho hoje aqui para a gente falar um pouquinho sobre o papel da ortodontia moderna na odontologia. Hoje em dia, a ortodontia tem ficado num momento de divisão, num momento bastante confuso, especialmente para os iniciantes na especialização ou recentemente graduados que querem buscar algum tipo de especialização e se aperfeiçoar na profissão. A ortodontia acabou ficando, de certo modo, um pouco confusa para as pessoas quando querem buscar uma especialidade. Então, qual seria o papel relevante da ortodontia como especialidade dentro da odontologia? Pensando na odontologia multidisciplinar, qual seria a função do especialista em ortodontia para auxiliar no tratamento dos pacientes que buscam por conforto, buscam por estética, buscam profissionais pelas mais variadas razões e a ortodontia faz parte desse time multidisciplinar. Então vamos lá. A ortodontia, como especialidade, basicamente, ela se iniciou com movimentação de dente. Então, a própria palavra da especialidade já nos chama a atenção para isso, que é deixar os dentes bem posicionados, que seria a tradução ao pé da letra da ortodontia. Agora, com o avanço do diagnóstico, com o avanço das capacidades e possibilidades de diagnóstico, nós podemos entender que a especialidade não é apenas e não deveria ser apenas para alinhamento de dentes. Quando nós recebemos pacientes no consultório com as mais variadas queixas, nós temos a função primária de ser dentistas acima de tudo. Ou seja, o paciente veio ao nosso consultório e tem uma cárie, por exemplo, eu não posso iniciar uma ortodontia, eu tenho que enviar esse paciente a um colega que possa fazer ou providenciar esse tipo de atendimento e tratamento aqui na minha clínica. Então, eu tenho duas opções. Se o paciente me busca e ele tem uma queixa, em que essa queixa é uma queixa onde o paciente traz uma situação dolorosa, por exemplo, esse paciente está com uma dor num determinado dente e você não encontra num primeiro exame clínico razões para isso, não custa nada a gente fazer o encaminhamento desse paciente a um endodontista ou aqui mesmo no consultório, fazer teste de vitalidade, entender se esse realmente paciente está em um problema endodôntico ali agudo e precisa realmente de um tratamento. Encaminhar ao endodontista também é parte da função do dentista. Se eu não faço, eu tenho que encaminhar a quem faz, e quem faz bem feito, né? Então, o que acontece? O paciente me busca com dor e eu tenho que ter meios de avaliar se esse paciente está trazendo uma dor que realmente tem a chance de ser um problema endodôntico ou se essa dor que ele está sentindo num determinado dente é, na verdade, um sinal de um outro problema maior, por exemplo, problemas de trigêmeo, neuralgia trigeminais e assim por diante. Tá? Então, o profissional ele tem que ter essa capacidade de entender que nós não somos apenas alinhadores de dentes, nós somos aqueles profissionais que têm a capacidade de mover os dentes. Como eu tenho a capacidade de mover os dentes, eu posso, durante essa movimentação, trazer uma série de benefícios ao meu paciente, não apenas estéticos, como muitos nos buscam aqui no consultório. Doutor, eu quero ter um sorriso alinhado, quero ter um sorriso bonito. Ok, você pode ter esse sorriso bonito, e normalmente eu digo aqui no meu consultório, de graça. Só que, de resto, nós vamos também tratar a sua oclusão, fazer com que você tenha toda a parte muscular resolvida, sem dores, funções articulares absolutamente funcionais, sem problemas de estalos, de cliques, de dores de cabeça e no fim o sorriso vai estar alinhado, mas com saúde
por trás desse sorriso. Então, quando a gente faz ortodontia, eu não quero apenas entregar um sorriso de canino a canino bonito, né? Um sorriso só com os dentes anteriores alinhados. Isso não é a minha função dentro da especialidade. Dentro da especialidade, eu tenho a responsabilidade de tratar os nossos pacientes como um indivíduo que está buscando um tratamento médico. Se eu fizer uma comparação com algum profissional da medicina, seria mais ou menos como se você fosse buscar um cardiologista. Esse cardiologista vai fazer um exame cardiológico, mas ele está observando um câncer de pele nesse paciente e ele vai fechar os olhos para esse câncer de pele e vai só pedir para o paciente ficar fazendo esteira, Holter, mapa, vai fazer lá uma tomografia de coração, uma ressonância, e o câncer ali, e o câncer a cada dia piorando, e o cada dia piorando, e você deixa isso secundário, porque afinal de contas isso não tem nada a ver com você. Como não tem nada a ver com você, você é médico, você está enxergando um câncer, esta é a prioridade desse paciente naquele momento, não é? Então, eu fui buscar um profissional da saúde que deveria saber muito bem o que é um câncer de pele. Ou se imaginar que esse problema que ele está observando na pele do paciente pode ser um câncer, ele tem a obrigação de encaminhar isso a um especialista caso ele tenha dúvida. Isso não é nenhum demérito ao profissional. É um profissional querendo o melhor ao paciente. A mesma coisa vai acontecer no consultório do dentista. Não é porque eu vou numa determinada especialidade que eu vou fechar os olhos para os outros problemas dos pacientes. Então, quando ele procura um profissional especializado, ele está procurando, acima de tudo, um dentista. E esse dentista tem que ter a formação básica de dar conforto ao paciente de uma maneira global. Quanto mais conforto eu proporcionar para o paciente, mais completo dentista eu serei. Ou seja, dentro da minha especialidade, ortodontia, eu posso também integrar na minha clínica profissionais que me auxiliem a fazer esse atendimento globalizado ao meu paciente. Ou seja, eu vou fazer um tratamento individualizado para esse paciente, buscar as soluções de todos os problemas que ele tem dentro de uma equipe de profissionais. Eu não posso ser tão bom na ortodontia como um endodontista especializado com equipamentos, microscópio e assim por diante. Ou seja, eu teria que ter investimentos altos para ver um paciente, não faz sentido. É muito melhor eu encaminhar um profissional que tem toda a formação e tem todos os equipamentos e instrumentos para fazer o melhor atendimento a esse paciente, porque ele vai usar esse equipamento frequentemente no dia a dia. A mesma coisa que eu pedir ao profissional da endodontia comprar um articulador, isso não faz sentido, porque isso não é o dia a dia desse paciente, desse profissional. Então ele não vai investir num equipamento caro, que ele vai fazer o uso talvez uma vez ao ano. Ou seja, podemos sempre fazer a indicação dos profissionais, quando não podemos abraçar essa especialidade dentro da nossa clínica. Porém, podendo fazer o ingresso de especialidades em nossa clínica, podemos abrir o leque de possibilidades multidisciplinares ao meu paciente, de modo que ele vai sair daqui com as queixas resolvidas e mais um pouco, que ele nem sabia que tinha. Eu nem fazia ideia de que ele tinha, por exemplo, um disco articular deslocado anteriormente e que isso era um problema na vida dele. Portanto, quando um paciente me procura e eu tenho a capacidade e a oportunidade de oferecer outros tipos de especialidades dentro do meu consultório, ou seja, que tiram benefício, que extraem benefício dos equipamentos que eu tenho aqui, que são de altíssimo nível, de equipamentos que vão atender não somente a ortodontia, mas também a prótese e a parte de implantes. Se eu tenho aqui profissionais que podem atender essa área e depois também conjuntamente com dentística e a parte estética, restauradora e estética, né, um clareamento, coisas acessórias a isso, eu posso entregar para o meu paciente um tratamento muito mais globalizado que vai atender toda a parte funcional, muscular, articular, oclusão e estética, tudo num mesmo pacote. Mas eu não tenho condições de fazer aqui no meu consultório cirurgias ortognáticas, endodontias, por exemplo, ou se o paciente precisar de algum atendimento fisioterápico ou de qualquer outra especialidade que envolva um outro profissional, eu vou ter que encaminhar esse paciente. Mas o mínimo possível, eu entendo
que o paciente gostaria de concluir todo o tratamento dele dentro de um mesmo local, mas nem sempre isso é possível. E a gente acaba fazendo o encaminhamento para aquele profissional em que vai nos ajudar, nos auxiliar no tratamento globalizado desse paciente. Então, o mais importante de tudo, ao final, é a individualização do diagnóstico e a individualização do tratamento que nós vamos proporcionar ao nosso paciente. Eu não vou entregar aqui um simples alinhamento e um bonito sorriso. Eu vou entregar para os nossos pacientes o máximo possível de conforto e já visualizando esse paciente anos à frente, porque eu não quero atender a uma criança de 10 anos e pensar que a vida dela vai se encerrar aos 15. Eu tenho que pensar que essa criança de 10 anos vai ser um adulto de 30, 40, 50, 60, e o melhor que eu puder entregar para que ele viva bem nesses 30, 40, 50, 60 e assim para frente, o mais saudável possível, é isso que eu estou buscando na ortodontia moderna. Então eu não tenho apenas que entregar um tratamento de curto prazo, ou de simplesmente entregar um tratamento a esse paciente para que ele vá embora feliz com canino a canino ou o setor anterior dos dentes alinhadinhos. Não é essa a função. A função da ortodontia, como ela tem a capacidade de movimentar os dentes, ela também vai trazer muitas facilidades para o profissional que vai fazer uma restauração protética, por exemplo. Para o profissional que vai fazer uma reabilitação protética. Para o implantodontista colocar corretamente o implante, por exemplo. E na hora que eu encaminho a um protesista fazer a reabilitação, esse protesista tem condição de entregar uma função muito melhor, com dentes bem posicionados, de acordo com um estudo específico para aquele paciente. Bem posicionado significa bem posicionado para aquele paciente, naquela função, não é um bom posicionamento estético, é um bom posicionamento funcional, para que esses profissionais que depois vão criar a parte protética, vão fazer os implantes e assim por diante, fazê-lo de maneira funcional, estável, duradoura e muito melhor. Ou seja, a ortodontia também faz parte da multidisciplinaridade na odontologia. Não adianta eu querer fazer uma excelente ortodontia e entregar ao paciente a vida com uma função completamente errada e que futuramente vai trazer problemas periodontais, por exemplo, né? E vai ficar encaminhando ao periodontista numa situação de extrema unção do dente. Isso realmente o periodontista vai estar limitado. Eu tenho que ter aqui a condição de entregar a um periodontista função perfeita em que uma boa periodontia vai trazer soluções ao paciente. Se eu continuo entregando ao meu paciente com vários traumas oclusais, funcionamento incorreto da parte mandibular, contatos oclusais totalmente com interferências, o periodontista vai estar extremamente limitado na capacidade dele de resolver o problema. Então veja que a coisa ela vai escalando muito mais além de que alinhar os dentes. Então esse é o papel do ortodontista moderno, do ortodontista que tem a visão de futuro, a visão de entregar saúde completa aos pacientes. Então, muito contrário do que às vezes a gente pensa quando está iniciando na especialidade, eu vou ser um ortodontista, então, portanto, eu serei parte da odontologia estética. Isso é um grande equívoco. Se você se limita a um campo estético puro e simples, o paciente não precisa do ortodontista. Ele pode fazer facetas laminadas dos dentes e alinhar como se fosse um ortodontista. Agora, a oclusão do paciente que está por trás das facetas, não se sabe. Então, na verdade, qual é a função do ortodontista? É muito maior do que entregar a estética. A estética, mais uma vez, vem de brinde. Lá no fim do tratamento, depois que nós fizermos toda a parte funcional ocorrer, o paciente estiver mastigando bem, falando bem, dormindo bem, respirando bem, vivendo bem, com mais qualidade, aí eu estou feliz com o resultado que eu estou integrando e posso fazer, aí no final, todas as queixas estéticas que o paciente tenha. Se ele quiser fazer um dente quadrangular, triangular, retangular, esse é o problema do paciente e a parte estética. A parte funcional vai estar resolvida. Então, essa é a ortodontia moderna, que eu gostaria que todos nós, da especialidade linda e maravilhosa que é a ortodontia, tivéssemos esse tipo de visão.
né, a visão realmente mais ampla, mais global, de ter que nós temos a ferramenta de movimentar dentes e ela é poderosa, ela não é apenas de alinhar dentes. Fica a dica. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, comente, clique aqui no like, dá um joinha para mim, porque isso é muito importante para o algoritmo do YouTube, né? Entender que esse vídeo ele é um vídeo importante. Então clica, por favor, eu vejo muitas visualizações e pouca gente está clicando no meu like. Clica no like. Isso é muito importante para mim, para os meus futuros vídeos. E subscreva no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, para que você receba no sininho aqui embaixo, para que você receba todos os vídeos futuros que eu vou fazendo. E cada dia a gente está criando mais vídeos, porque as perguntas vêm, e a gente vai tendo a ideia de funcionar e por alguma outra linha de pensamento a gente vai entregando para vocês novas informações. Então esse foi o vídeo do papel da ortodontia moderna na odontologia. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.